Fiquei 3 anos e meio viúvo. Depois eu tive uma namorada. Dessa namorada surgiu a Lurian, que hoje é jornalista. Eu trabalhava no sindicato e eu cuidava da parte de previdência social. Eu conheci o Lula em 74. Ele já era diretor do sindicato. Eu trabalhava na prefeitura de São Bernardo. Aí, quando chega essa loira na minha sala, eu sabia que ela era viúva. Aí, eu falei, puxa vida, eu preciso dizer que eu sou viúvo também. Ele pegou, deixou cair a carteirinha dele no chão para mostrar, para eu pegar e ver que ele era viúvo. Foi engraçado que ela pegou minha identidade, acho que ela percebeu a malandragem minha. Falou, você também é viúva? Eu falei, sou. E nós começamos a namorar. Nesse tempo eu tinha um TL, era chique ter um TL. Torneiro mecânico naquele tempo podia comprar um TL. Eu tinha um TL azul que era... Namoramos 7 meses e casamos. Eu estava apaixonado mesmo, muita paixão por você casar em 7 meses, né? Tivemos o Fábio, que é o primeiro filho nosso, meu e dele, né? Depois nós tivemos o Sandro, que está com 23, e o Luiz Cláudio com 17. O Marcos, que é só o filho da Marisa, do primeiro casamento, aconteceu uma coisa fantástica. Ele chegou para o Lula e falou, não dava para o senhor colocar o seu nome em mim, porque todo mundo fala que você é meu pai, só que eu não tenho o teu nome. Ele acabou adotando o Marcos como filho dele. Então hoje o Marcos também chama-se Marcos Cláudio Lula da Silva. O Lula costuma falar para todos que é ele que manda na casa, mas não é verdade. Quem manda na casa sou eu. Eu comparo a Marisa aquelas mãezonas italianas, sabe, que abre os braços e coloca os filhos embaixo. Era muito rígida com os filhos da Marisa. Nós temos um problema em casa que é o seguinte, ela endurece e eu amoleço. Ela nega e eu dou. Ela fala que eu faço chantagem com a molecada, né? E estamos casados há 28 anos, sabe? Acho que foi uma dádiva de Deus ter encontrado a Marisa. Acho que é a companheira, sabe, a quem eu devo muito, muito, muito. Até do que eu sou, eu devo muito. Ele chega, ele é carinhoso, ele conversa. Tenho 3 netos. Eu tenho a Maria Beatriz, que é a filha da Lurian. Tenho o Tiago, que é o meu companheiro de jogar bola. E tenho o Astar. O que ele mais gosta, de final de semana que está em casa, é ir pro sítio. Quando eu posso, eu vou pra lá. Eu gosto de jogar buraco, eu gosto de jogar dominó, eu gosto de jogar truco, né? Eu gosto de cozinhar no fogão de lenha que eu tenho. Então ele faz umas comidas, faz um feijão, faz um arroz, assa uma carne. Gosto de fazer um coelho, gosto de fazer uma polenta, gosto de fazer um macarrão, uma carbonara. Eu sou um bom cozinheiro. Quando você descobre uma pessoa que tem um certo dom para a vida sindical, que se preocupa com o bem-estar dos outros, se preocupa com o problema dos companheiros de lado, esse cara normalmente tem tendência a ser um bom dirigente sindical. Bom, quando chegou em 1975, eu fui escolhido para ser presidente do sindicato. Aí depois, as coisas foram fluindo. Eu sempre tive uma relação de respeito muito grande com os empresários nas negociações, porque eu queria que ele me respeitasse, e se eu queria ser respeitado, eu tinha que respeitá-los. Lula era um líder sindical que você tinha, afinal, confiança e, por que não dizer, prazer de negociar, porque de um lado você tinha uma pessoa que defendia os interesses da categoria do sindicato que ele era presidente, porém fazia isso com lisura e quando se comprometia a alguma coisa, cumpria a coisa com a qual havia se comprometido. Estádio da Vila Euclides, São Bernardo do Campo, maio de 2002. Toda vez que eu entro aqui no estádio da Vila Euclides, eu fico muito emocionado porque eu devo praticamente tudo que eu sou na vida política ao que aconteceu aqui. Vivemos um momento histórico da classe trabalhadora. É um voto de confiança que eu peço a vocês. Nós vamos voltar a trabalhar! Mas os 2 fatos que marcaram a minha vida e que cada vez que eu vejo a imagem eu fico emocionado foi a grande Assembleia de 1979 e a grande Assembleia que nós fizemos aqui em abril de 1980. Era um clima muito emocionado e, de repente, a gente percebe helicóptero do Exército sobrevoando as nossas cabeças aqui. E eu comecei a ficar preocupado porque se desse um tumulto qualquer, poderia o pessoal sair correndo.
A primeira ideia que eu tive do PT, na verdade, foi num congresso, eu lembro como se fosse hoje, um congresso dos petroleiros. Eu estava no Hotel Bahia, estava lá o Fernando Henrique Cardoso e o Almino Afonso como conferencistas também. E lá pela primeira vez eu tive a ideia de que era preciso criar um Partido dos Trabalhadores. Eles até concordaram comigo, mas depois foram para outro campo. O Lula teve a ideia de criar o PT no mesmo momento em que a sociedade brasileira, cansada da ditadura, começava a renascer por debate político. E a ideia de um partido novo, de trabalhadores, movimentos populares, estudantes, artistas, intelectuais, entusiasmou entidades e personalidades de todo o Brasil. Foi nesse clima que nasceu o PT, defendendo a liberdade e a democracia. A democracia brasileira estaria incompleta sem a eleição direta para presidente da República. O PT foi o primeiro partido a lutar por direta já. Com a nossa vontade e determinação política, realizamos o primeiro comício em 83 no Pacaembu, em São Paulo. Participamos das gigantescas manifestações que entraram para a história desse país. Infelizmente, o Congresso não aprovou direta já. E Tancredo Neves foi eleito seu voto do povo. Somente em 86, com a Assembleia Nacional Constituinte eleita para escrever uma nova Constituição, as diretas viraram lei. E sabe qual foi o deputado federal mais votado, com 650 mil votos, em todo o país? Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1989, finalmente o Brasil votou para presidente. Foi uma campanha emocionante, que empolgou todo o país. Tão forte que a gente nunca vai esquecer. Lula e Collor foram para o segundo turno. Collor ganhou, mas decepcionou a todos. Ele foi acusado de corrupção e investigado por uma CPI proposta pelo senador Suplicy e pelo deputado José Dirceu do PT. O trabalho do PT, o apoio da imprensa e a juventude cara pintada nas ruas forçaram a renúncia de Collor para evitar o impeachment. E foi assim que o grande líder sindical se transformou no maior líder popular da história do Brasil. Conhecido, admirado e respeitado nos 4 cantos do mundo. Par conséquent, Lula représente. Viagens, debates e conferências internacionais na França, Alemanha, Portugal, Cuba, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, deram a Lula, nesses 22 anos, uma outra dimensão. Durante todo esse tempo, ele acumulou enorme experiência e notável conhecimento. Merci Lula. Être ici ce soir. Um líder sempre presente onde quer que o PT governe, sugerindo, aconselhando e apontando caminhos. O Lula é muito sincero, o Lula é muito companheiro, o Lula é incapaz de fazer alguma coisa que possa te prejudicar. Ele é de uma franqueza tremenda. Eu gosto de gente assim. O Lula é aquela pessoa que nos emociona, a pessoa que nos ensina, a pessoa que dá o exemplo da firmeza, da determinação, mas principalmente da lealdade e da coerência. Uma das coisas que mais me toca no Lula é o lado solidário, fraterno, companheiro que ele tem. O Lula está presente nas soluções, nas sugestões e nas preocupações com os problemas. É uma pessoa que é capaz dos mais belos gestos de simplicidade e de solidariedade humana. Liga, quer saber como a gente está, como está a vida do nosso estado, discute a vida do nosso país. Habilidade política. Puxa, como ele tem essa qualidade. E outra que eu gosto muito, respeito à mulher, a compreensão dos direitos da mulher. Isso é super importante também. Sem dúvida alguma, são marcas registradas das administrações do PT. A honestidade e os eficientes programas sociais, como Bolsa Escola, o Renda Mínima, Médico da Família, Banco do Povo, Orçamento Participativo e tantos outros. Mas e as obras? Estradas, pontes, viadutos. Será que o PT também sabe fazer? Rio Grande do Sul. O governo Lívio Dutra do PT investiu em geração, distribuição e transmissão de energia, evitando o apagão. Implantou 270 quilômetros.
Atenção Brasil. Começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer. Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo, não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento, não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar, não dá pra calar um Brasil quando ele quer cantar. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você te ver torcendo a favor do que é direito, da decência que restou, a favor de um povo pobre, mas nobre trabalho. Gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda certeza, pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilha nossa estrela. Lula lá, é a gente junto, Lula lá, valeu a espera, Lula lá, meu primeiro voto, pra fazer brilha nossa estrela. 8,2%. Os indecisos foram 5%. Na do Ibope, feita entre os dias 8 e 12 de dezembro, Lula teve 43% e Collor 47%. Os votos brancos ou nulos teriam 5% e os indecisos também 5%. A pesquisa da Toledo e Associados foi feita nos dias 8, 9 e 10, com 4.073 entrevistas. A diferença nesta pesquisa entre os candidatos é muito pequena. Lula com 44,2% e Collor com 44,7%. Os votos brancos ou nulos, 4,5%. E os indecisos, 5,9%. E o Datafolha também confirma um empate técnico entre os candidatos. Numa pesquisa feita nos dias 12 e 13, com 5.250 eleitores, Lula obteve 45% e Collor 46%. 3% anulariam ou votariam em branco e os indecisos foram 6%. Boa noite. As 4 redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate entre os 2 candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. Debate que vamos iniciar agora com uma pergunta minha para os 2 candidatos. A pergunta será sobre economia, tema deste bloco. Os países comunistas atravessam grandes transformações sob o aspecto político e econômico. Estão optando pelo caminho da liberdade política, a maioria deles, e pela eficiência do mercado na economia, inclusive no que diz respeito a salários, o que mostra que o Estado empresário está falindo naqueles países. Pediria aos senhores que se posicionassem, dessem sua opinião sobre as transformações no mundo comunista sob o aspecto econômico
e de que maneira esses fatos, essas transformações, podem ser aproveitadas no Brasil como lição. De acordo com o sorteio, responde primeiro o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Nos setores considerados estratégicos da economia, nos setores considerados essenciais da população, e permitir que a própria sociedade crie mecanismo para se autofinanciar, para se autodeterminar a nível de conquistas, a nível de investimentos, a nível de inovações tecnológicas, a nível de inovações de investimentos. Eu acredito que o que está acontecendo no leste europeu e que começou em 1980 com a criação do Sindicato de Solidariedade é um exemplo concreto ao mundo, é um exemplo para a América Latina, é um exemplo para o terceiro mundo de que é preciso continuar lutando pelo socialismo, mas é preciso lutar por um socialismo democrático, por um socialismo pluralista, por um socialismo que não negue a necessidade da liberdade da autonomia sindical, a necessidade do direito de greve, a necessidade da classe trabalhadora se organizar livremente no local de trabalho. O candidato Collor de Mello responde agora a mesma pergunta. Inicialmente, o meu boa noite e os meus agradecimentos pela oportunidade de, mais uma vez, poder participar de um debate às vésperas de uma eleição presidencial e às vésperas também de um Natal. Daqui a 10 dias estaremos comemorando o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, o dia que marca um recolhimento cristão de toda a família brasileira, de toda a família que crê, acredita e tem fé que Deus haverá de nos ajudar também e, sobretudo, a nós sairmos desta crise em que nos encontramos. Daqui a 3 dias também nós estaremos escolhendo o novo presidente da República. E essa pergunta vem bem a calhar, porque não há como se discutir entre os candidatos as suas propostas para a saúde e para a educação, sem que antes nós posicionemos de uma forma muito clara as grandes diferenças, as fundamentais diferenças que existem entre uma candidatura e outra. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. Candidato Collor de Mello tem 1 minuto para o seu comentário. O outro candidato não respondeu a pergunta, fugiu a pergunta, naturalmente porque ele não pode se explicar diante do que lhe foi perguntado. Ele defende abertamente a luta armada, ele defende a invasão de terras produtivas ou não, ele defende a invasão de casas, de apartamentos, ele defende a intransigência nas questões programáticas hoje do nosso país. Ele defende somente as suas teses. Todos aqueles que forem contra as suas teses devem ser condenados. E nós vimos isso no decorrer de toda esta campanha eleitoral. Vila da Paz, durante esses próximos 10 dias, que é importante ir a fundo na investigação, porque acho que a sociedade brasileira tem o direito de saber, só que pedir aos dois que, por favor, nesses 10 dias a coisa mais importante era derrotá-lo e era derrotar o seu cabo eleitoral maior, que é o Roberto Marinho da Rede Globo de Televisão. Candidato Fernando Collor, o senhor agora tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do seu adversário. E apesar de eu ter, no início, me rebelado contra esta decisão, a ponto de ter ameaça de intervenção no meu Estado, eu fiz o acordo que, como diz o tributarista Ivens Gandra, que é um dos maiores do Brasil, e volto a dizer, não é meu eleitor, é eleitor do candidato do PT, disse que foi o acordo perfeito, administrativamente correto e que salvou o Estado da falência. Candidato Fernando Collor, agora é a sua vez de fazer a última pergunta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de fazer uma afirmação. Que o candidato, o outro candidato, não se utilizasse mais da expressão na calada da noite fazer entendimentos. Eu não faço entendimentos na calada da noite. E a minha pergunta é uma pergunta simples, é uma pergunta objetiva. Eu gostaria de saber do outro candidato como é que ele recebe e como é que ele se sente recebendo o apoio para a sua candidatura do senhor José Sarney e do senhor Moreira Franco, governador do Rio de Janeiro. Primeiro, é importante dizer para a sociedade brasileira que pouca gente nesse país, e a sociedade sabe perfeitamente bem, brigou contra a nova república como eu briguei. Consequentemente, brigar contra o Sarney como eu briguei. Todo mundo sabe publicamente que sou adversário político, ideológico e partidário do governador Moreira Franco.
e todo mundo sabe perfeitamente bem, que também não vou colocar nenhum militante do PT na porta da urna proibindo que alguém vote em mim. A verdade é que eu acho que o presidente Sarney está tão em cima do muro que ele possivelmente até erra o voto dele no dia 17 de dezembro. Mas pode ficar certo, presidente Sarney, que não terá nenhum militante do PT na boca de urna querendo ver o seu voto. Ele é secreto. Vote como manda a sua consciência. Eu espero que vote corretamente depois de tanto males que causou ao Brasil. Candidato Fernando Collor, seus comentários sobre a resposta. Isso para mim tem um nome: cambalacho. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Eu não entendo essa questão das alianças. Eu não entendo esses apoios. Recebe um apoio que chama o vice de corrupto, que diz que o candidato come pela mão dos outros, que não tem competência para governar, porque nunca teve experiência, é verdade, nunca foi prefeito, nunca foi governador, não sabe a diferença entre uma fatura e uma duplicata. Agora recebe o apoio do Sarney, recebe o apoio do Moreira Franco, impede o governador do Rio de Janeiro de subir ao palanque, impede o governador de Santa Catarina de subir no palanque também, e dizendo, ele sim, na calada da noite, olha, não precisa subir no palanque, basta votar comigo, vote comigo que está tudo bem, que depois a gente se acerta. Isso, minha gente, tem um nome, é cambalacho. Por que ele não renega o apoio publicamente, como eu já reneguei o apoio do senhor Maria Mato, da Fiesp e de tantos outros? Porque ele não vai à televisão e diz, eu não quero o apoio do Sarney, como eu disse. Porque ele não diz, eu não quero o apoio do governador A, B, C ou D. Por quê? Porque ele quer tirar dividendos eleitoreiros. Isso, minha gente, tem nome, é cambalacho. Vamos nos vacinar contra isso. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, sua réplica. Muito bem, para a réplica. Nesses 12 meses de campanha, você, eleitor brasileiro, deve ter se habituado a ver o meu adversário com essas bravatas todas, com esse garganteio todo. O que ele não diz concretamente é quem é que está financiando os 12 jatinhos que trouxe ele para São Paulo hoje. Esse brasileiro que foi do Nordeste para não morrer de fome, vai votar para o Nordeste, para junto com os nordestinos, acabar com a fome do Nordeste e acabar com a fome desse Brasil. Muito obrigado e eu espero que a minha participação nesse debate possa ter contribuído para dizer que o famoso caçador de Marajá não passa de um caçador de maracujá. Estamos encerrando o segundo e último debate dos presidenciáveis no segundo turno. Foram 2 grandes momentos na vida política do país, que a televisão registrou com a participação em pool das 4 maiores redes de televisão do país. As redes Bandeirantes, SBT, Manchete e... Chegou a hora, Brasil, que você tanto esperou. Mande a tristeza embora, que a mudança começou. Agora vem mudar a sua sorte, nada pode ser mais forte que a vontade de mudar. Lelé, lelé, vem, ser feliz é seu direito, solte esse grito no peito, ninguém vai te segurar. Vem, o Brasil está unido e jamais será vencido, nossa estrela vai brilhar. Vem, é a estrela da estrela. Para o seu testemunho, o companheiro Lula. Desse primeiro Fórum Social Mundial. Eu já mudei o meu testemunho 3 vezes. Porque, como o discurso não é por escrito,
A gente vai mudando na medida em que a gente vai ouvindo coisas. Eu queria começar dizendo para vocês e pedindo desculpa às mulheres, porque hoje não seria possível repetir, porque a sociedade já não é tão machista como era na antiguidade. Não porque os homens avançaram, mas porque as mulheres cresceram. Na antiguidade, quando as pessoas, quando os homens prestavam testemunho, para provar que o testemunho era verdadeiro e era uma questão de honra, o homem prestava o depoimento segurando com a mão o seu próprio testigo. Certamente que hoje isso não caberia, porque ficaria ridículo. E nem os homens são tão bobos de fazer uma cena patética dessa. Eu vou tentar não repetir no meu testemunho parte das coisas que eu falei ontem. Eu queria dedicar esse meu testemunho a pessoas que antes de nós tentaram fazer de forma diferente, porque a época era outra, o mesmo que estamos tentando fazer hoje. Falar da América Latina é motivo de muito orgulho para quem não tem vergonha de assumir que é do terceiro mundo. Para quem não tem vergonha aos países pobres do mundo. Essa América Latina, ela não é feita apenas de coisas ruins. A América Latina já teve uma extraordinária revolução no México em 1911, encabeçada por Emiliano Zapata. A América Latina já teve figuras extraordinárias como José Martí. A América Latina tem homens na sua história como Simão Bolívar. A América Latina já produziu homens com caráter de Sandinho. O brasileiro quer ouvir as respostas para as perguntas que serão feitas. Pode cumprimentar quem você quiser. Ô, Silvio, primeiro eu queria cumprimentar você. Segundo, eu queria cumprimentar o auditório e cumprimentar os telespectadores, porque eu acho muito importante o momento político que estamos vivendo. É um momento que, por mais que as pessoas não gostem de política, depois de 30 anos, esse é o momento mais rico que o nosso país está vivendo, e é importante que as pessoas saibam tirar proveito disso, analisando cada candidato, analisando as propostas, o programa de governo, porque a partir do dia 15 de novembro, se Deus quiser, nós teremos um novo país. Bom, a Flor tem sempre a mesma pergunta. Pode fazer. É claro, porque todos acham essa curiosidade. Lindo, quantos anos você tem? 43. Quantas vezes você casou? 2. Quantos filhos? 5. Muito obrigada. Wagner Montes, olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá, Wagner, eu sei que você gosta muito de política. Pode fazer a pergunta. Eu gosto mesmo. Lula, o que você faria para diminuir a inflação no país? Primeiro, suspensão do pagamento da dívida externa. Terceiro, acabar com a especulação financeira nesse país, baixando as taxas de juros. Depois, nós teríamos que adotar uma política de agrícola e uma política de reforma agrária. E eu acho que fazendo isso, nós iríamos terminar
a inflação nesse país a curto espaço de tempo. O que é preciso é apenas as pessoas terem claro uma coisa simples. Quem ganha com a inflação é quem tem muito capital. Quem é rico que pode especular ganha com a inflação. O coitado que vive de salário, ele perde porque não recebe sequer a inflação passada. No auditório, quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Você tá bom, tá bom? Calma, calma. Você quer fazer pergunta ou quer me abraçar? Te abraçar. Não, primeiro você faz pergunta. Você conhece o Lula? Eu conheço. Conhece. Qual é o seu nome? Meu nome é Vera. Vera, qual é a pergunta que você quer fazer para o Lula? Eu queria saber o que ele vai fazer por nós, os aposentados e os pensionistas. Isso que eu queria saber. Que Tá na bom. minha idade é o que me interessa. Tá legal, pode responder, Lula. Minha querida, eu primeiro quero te agradecer pela oportunidade de dar essa resposta, porque essa pergunta é muito interessante. Nós temos no Brasil aproximadamente 12 milhões de aposentados e pensionistas. E normalmente, tanto a pessoa que vira pensionista como o aposentado, depois de tantos e tantos anos de trabalhar, na verdade são quase jogados na lata do lixo. Nós entramos com um projeto, companheira Vera, e vamos ver se batalhamos para esse projeto ser aprovado ainda este ano, para que o aposentado possa viver no Brasil como vive na Europa. Não tem coisa mais linda, Silvio? Você conhece bem, Silvio, na Europa você encontra aquelas caravanas, você encontra ônibus cheios de aposentados, companheiros e companheiras com 70 anos, 80 anos, da Suécia indo para a França, da França para a Itália, da Itália para a Alemanha. Aqui no Brasil, coitado do aposentado, quando se aposenta, ao invés de poder viajar para o interior, ele não consegue nem pegar um ônibus porque o dinheiro não dá. Por isso, nós precisamos recuperar a dignidade que o aposentado brasileiro precisa ter e já teve um dia neste país. Condessa Giovanna, é a sua vez, Condessa. Senhor Lula, o senhor acha que o PT é um partido bem organizado aqui no Brasil? É o mais organizado no Brasil inteiro. Eu posso dizer, olhando assim, olho no olho, que o PT é o partido mais organizado deste país. Quem quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Eu quero uma jovem agora, uma jovem, uma menina que vai votar. Você tem quantos anos? 18 anos? Vai votar, não vai? Conhece o Lula? Conheço. Você veio de onde? Eu venho de Jardim Elba. Jardim? Elba. Pode perguntar. Eu queria saber do Lula o que ele vai fazer para melhorar o nível do ensino das escolas públicas. Eu penso que este é o principal problema do nosso país. Silvio, em regiões do Norte e Nordeste, 74% da população não tem sequer o 4º ano primário. E em várias regiões, mais de 47% da população acima de 10 anos de idade é analfabeta. E mesmo aquelas que estão na escola, o nível na escola pública está de tão péssima qualidade que o filho de um pobre não tem condições de competir com o filho do rico para ir para a universidade. Por isso, nós vamos construir as escolas, pagar melhor o salário dos funcionários que trabalham nas escolas, pagar melhor o salário dos professores e das professoras e estabelecer um currículo escolar capaz de garantir que o filho do faxineiro da USP possa competir a mesma vaga na USP que o filho do reitor da USP. É esse o nosso plano educacional para esse país. Pedro de Lara. Vamos lá, Pedro. Capricha. Meu conterrâneo, eu queria saber o que pretende fazer, ajudar os trabalhadores e a classe pobre do país. Levanta. Você como é que chama? Irene. Irene. Veio de onde, Irene? Guarulhos. Guarulhos. Qual é a pergunta? Se você entrasse para presidente, o que você faria para a segurança dos nossos filhos, que a gente hoje tem que levar na escola e buscar, e mesmo a gente sair na rua? Olha, primeiro, eu acredito que é preciso mais segurança nesse país. É preciso que haja uma segurança preventiva, ou seja, não é uma polícia para cuidar do crime depois que ele aconteça, é uma polícia para tentar evitar que o crime aconteça. Ou seja, ela precisa estar no lugar em que existe a violência. Agora é importante levar em consideração que o grande causador da violência no Brasil é a miséria do nosso povo. Eu digo para a senhora de coração aberto, eu tenho um filho de 4 anos que está aqui, e eu tenho uma preocupação enorme com essa criança, até de brincar na rua com esse negócio de sequestro. Mas eu penso que a gente vai acabar com bandido nesse país é o dia que a gente conseguir colocar em cada mesa de um brasileiro um café da manhã, um almoço e uma janta. Quando a gente conseguir fazer isso, vai acabar com o bandido nesse país. Décio Pitinini, a sua pergunta, Décio. Vamos lá. Deputado, eu queria saber o seguinte. Como é que, na sua opinião, eu tenho minha opinião formada, os jornais noticiam, mas eu queria saber como é que, na sua opinião, estão se saindo os prefeitos do PT
eleitos para várias cidades importantes do Brasil, como Santos, São Paulo, Porto Alegre, Campinas. Como é que, na sua opinião, esses prefeitos estão gerindo essas cidades? Décio, essa possivelmente seja a oportunidade que eu tenho de esclarecer algumas dúvidas que nem sempre o povo brasileiro fica sabendo. É como se nós pegássemos uma criança de 2 meses de idade, colocássemos na sala e ficássemos gritando, anda, anda. A criança não andasse, nós dessemos um pontapé e falássemos, não sabe andar porque não sabe governar. Ora, a Erundina ganhou as eleições, tomou posse dia 1º de janeiro. Eu vou pegar a Erundina porque é de São Paulo. Tomou posse com um orçamento feito pelo prefeito anterior, ou seja, praticamente um orçamento já corroído. E a Erundina começou a ser culpada de algumas coisas, até do buraco que tinha na rua, ela era culpada, buraco que ela pegou de prefeituras, quem sabe, até anteriores. O mais grave é que fez uma guerra contra a Luiz Erundina. Eu viajo muito o Brasil. E todo mundo dizia, porque a Erundina é irresponsável, porque São Paulo está cheio de camelô, porque camelô é um prejuízo para São Paulo, porque está trabalhando. Nós não somos favoráveis a ninguém vender galinha, vender porco, vender cabrito na Praça da Sé. Mas um cidadão vender uma carteirinha de título de eleitor ou vender um par de meia é muito melhor do que bater uma carteirinha na outra esquina. Por isso é que nós defendemos essa economia informal. Ao mesmo tempo, Décio, eu te garanto uma coisa, você vai começar a perceber que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, vocês vão começar a perceber publicamente em cada lugar a mudança na Prefeitura de São Paulo e em outras prefeituras. Há uma guerra ideológica, nós sabemos que ela existe e vamos vencê-la com uma certa tranquilidade dessa. Pode ficar certo as pessoas que votaram na Luiz Erundina. Essa mulher é de uma integridade moral como eu nunca vi na minha vida, e essa mulher, por mais que seja atacada, você não encontra em São Paulo alguém que levanta uma única denúncia de corrupção na Prefeitura de São Paulo. E isso é um fator extraordinário para quem quer moralizar a administração pública. Sérgio Malandro, mas botou chapéu, mas botou gravata. Sérgio Malandro, esse programa aqui não é pra palhaçada sua, gente. Sérgio Malandro, veja lá o que você vai fazer. Eu recebo cartas, fotógrafos. Você recebe cartas da sua família, tá bom? Da sua família. Porque tem perguntas muito importantes hoje para o presidenciável doutor Lula. Doutor Lula, o povo quer saber, doutor Lula. Primeira perguntinha. O povo não quer saber nada, isso é você que inventa, Sérgio Malandro. O povo manda cartas para mim, seu Silvio Santos. O povo sabia que Lula estaria aqui. Povo não, Lula. O povo quer saber, seu Lula, o senhor gosta de pinga com cambuci? Olha, eu adoro pinga com cambuci. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe o que é cambuci. Cambuci é uma frutinha que dá na Serra do Mar. E a minha sogra preparava, coloca a fruta no garrafão, coloca a pinga dentro, deixa curtir. Depois de 3 ou 4 meses você bebe, é um licor extraordinário. Se você um dia quiser, eu tenho em casa 2 garrafão. Eu posso até te dar umas doses de pinga com cambuci. Dá pro Silvio que ele precisa. O povo todo quer saber qual o seu time de futebol. Corinthians. Como? Corinthians. Agora o povo quer saber, seu Lula, o que o senhor vai fazer pelos seus amigos metaleiros, o senhor que defendia tanto a classe dos metaleiros? O senhor que era presidente do metaleiro. Aqui, metaleiro. Ele nunca fez parte de banda de rock. Mas aqui tá na ficha, o senhor não era o presidente do sindicato dos metaleiros? Mas que metaleiro? Metaleiro é rock, ô Sérgio. Ah, erraram aqui, erraram na carta. O povo quis saber errado. O povo quer... Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. Um presidente pode ficar conhecido por grandes obras. Modernização e ampliação de aeroportos e portos. Construção e ampliação de hidrelétricas. Projetos de ampliação e implantação de refinarias e polos petroquímicos. Reativação da indústria naval. Construção de plataformas gigantes. Construção e melhoria de estradas. Ampliação de redes de transmissão. Obras de construção de metrôs. Um presidente também pode ficar conhecido por seu trabalho social. O maior programa de transferência de renda do mundo. 11 milhões de famílias beneficiadas. Expansão recorde da agricultura familiar. Energia para 3 milhões de famílias pobres. 204 mil bolsas universitárias para estudantes de baixa renda. Recorde mundial de distribuição gratuita de livros didáticos. Emergência médica para 83 milhões de pessoas.
Um presidente pode ainda ficar conhecido pelo desempenho do seu governo na área econômica. Recorde nas exportações. Inflação mais baixa dos últimos 10 anos. Comida mais barata. Risco país mais baixo da história. Criação de 6 milhões de novos empregos. Fim da dívida com o FMI. Autossuficiência em petróleo. Um presidente pode ficar conhecido pelas metas que superou. Fim dos apagões. Um dos maiores salários mínimos dos últimos 40 anos. A menor desigualdade social dos últimos 29 anos. Aumento de 36% no volume de recursos destinados a famílias carentes. Criação de 10 universidades federais. Ascensão social de 7 milhões de brasileiros que passaram da pobreza para a classe média. Lula fez o Brasil avançar em todas as direções, em todas as áreas. Mas ele é especialmente conhecido como presidente do povo brasileiro. Porque Lula tem a cara do Brasil. E o Brasil tem a cara do Lula. O Lula, que saiu de Caetés, interior de Pernambuco, em 1952, em cima de um pau de arara, e depois virou um dos presidentes mais conhecidos e respeitados no mundo. O Lula, que trabalhava como engraxate para ajudar a colocar comida na mesa de sua casa, e hoje ajuda a colocar comida na mesa de 45 milhões de brasileiros atendidos pelo Bolsa Família. O Lula, que vendia amendoim e tapioca em São Paulo, e hoje sai pelo mundo a promover a agricultura, a indústria e os produtos brasileiros, trazendo emprego e desenvolvimento para o Brasil. O Lula, que quando chegou em Vicente de Carvalho, bairro pobre do Guarujá, dividia o pouco que tinha com 7 irmãos e que, como presidente, provou que um país pode crescer e distribuir renda ao mesmo tempo. O Lula metalúrgico e líder sindical, que um dia virou o Lula presidente e, desde então, luta não apenas pelos direitos e pela dignidade dos trabalhadores, mas de 180 milhões de brasileiros. Lula, que já é o presidente do povo, nesta campanha será conhecido também como presidente do futuro. Porque já fez e pode fazer muito mais. Minhas amigas e meus amigos, hoje é um dia especial para mim. Depois de 44 meses na presidência, posso olhar nos olhos de cada um de vocês e pedir outro voto de confiança. Peço o seu voto com a consciência tranquila, com a certeza de que o Brasil está bem melhor do que encontramos e que temos todas as condições de avançar muito mais. Vivemos hoje a melhor combinação das últimas décadas de resultados na economia e no social. Provamos que é possível crescer e, ao mesmo tempo, distribuir renda. É fundamental, portanto, que isso não pare. A inflação está controlada, a estabilidade garantida, os juros caem e a taxa de crescimento aumenta. A comida está mais barata, o crédito mais fácil e os salários estão melhorando. Nos últimos 3 anos, mais de 3 milhões de pessoas saíram da linha da miséria e outras 7 milhões subiram da pobreza para a classe média. Em termos quantitativos, alguns países
corajoso, autêntico, verdadeiro, emotivo e que adora um desafio. Lula nasceu e morava em Caetés, quando Lula, aos 7 anos de idade, com sua mãe e outros irmãos, veio encontrar seu pai e vieram para Vicente de Carvalho, no Guarujá, por 13 dias. Ele veio de Pau de Arara, portanto, numa situação de grande dificuldade. Lula não fez faculdade, mas estudou muito mais que a maioria de nós, porque ele fez no Instituto de Cidadania. Se você for lá pedir os seminários que ele fez, quem passou por lá, você vai ver que os melhores técnicos, economistas, parlamentares, ministros, as pessoas mais experientes no Brasil foram lá organizar seminários e estudar problemas do Brasil, do povo brasileiro. Então eu penso que ele é uma pessoa extremamente sofisticada do ponto de vista de saber conciliar a razão e a emoção. Não saber não ser domado pela emoção e saber não ser uma pessoa fria e racional exclusivamente. Eu penso que a maior capacidade do Lula é saber combinar o emocional com o racional e tomar medidas. Ele foi 3 vezes presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Portanto, fez campanha, fez jornalzinho, apareceu na televisão, pintou muro. Começou aí a construção da imagem dele perante um segmento da sociedade que era o Sindicato dos Metalúrgicos. Luiz Gonzaga, mais de 50 anos atrás, certo dia ouviu no interior da Paraíba uma canção no rádio que resolveu ir até Assaré conversar com Patativa. Ele disse: "Você não quer me vender essa música? Ora, essa música é muito preciosa. Minhas músicas são muito preciosas para mim. Não posso vendê-la, mas se você quiser cantá-la, eu vou ficar muito honrado." E a partir daí o Luiz Gonzaga passou a cantar Triste Partida, que o presidente Lula considera uma das mais belas do cancioneiro popular brasileiro, e justamente porque tem tanto sentido para ele. A música diz versos tais como: "Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo, viver ou morrer, pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, meu Deus, faz pena o nortista, tão forte e tão bravo, viver como escravo, no norte ou no sul." Pois bem, essa era a saga típica de nordestinos que vieram como Lula para São Paulo. Política é um meio, um instrumento que você tem. Erundina foi assim, quando a Luísa Erundina foi candidata a prefeita de São Paulo, alguns amigos meus de televisão falaram: "Moftani, você está louco, vai coordenar a campanha da Luísa Erundina? Baixa, feia, gorda, do PT, nordestina, só falta ser preta e desdentada para reunir todos os preconceitos numa só pessoa." E a gente procurou fazer, era realmente uma tarefa difícil, concorria com o Paulo Maluf. Eu brincava muito com o Lula nas campanhas anteriores, em 89, na primeira, que foi uma campanha romântica, a gente viajava em avião de carreira, era tudo improvisado. O marketing mesmo, o programa de televisão era feito em grande parte por voluntários também, né, que trabalhavam quando podiam. Aí eu brincava com o Lula: "Nós estamos com 2 problemas na campanha, o candidato e o partido." Geralmente nessa época do ano, em véspera de eleição, muitos mamíferos perdem o rumo e vêm dar nos lugares mais inesperados. Estamos vendo aqui uma espécie estranha, um filhote da ditadura que nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma, olha aqui, toma aqui uma gorjetinha pra você ficar mais calmo um pouco. Eu penso que a campanha de 89 foi uma comunicação muito eficiente, mas ainda era um pouco amadora, um pouco de reunir as pessoas que tinham algum entendimento disso e que colaboraram para construir a proposta de comunicação da campanha. O PT não estava preparado, não tinha um marqueteiro
um Duda Mendonça na época, um Chico Malfitani, ou um Nizam Guanais, para fazer uma campanha. Para mim, o grande momento foi 94, né? Que a gente rodou o Brasil inteiro de ônibus, de barco e tal, pelo chão, né? Porque as campanhas políticas no Brasil sempre foram feitas de avião, né? Campanha presidencial num país do tamanho do nosso é tudo de avião. Então o cara chega, desce do avião, sobe no palanque, fala, vira as costas, vai embora, pega o avião, vai para outro lugar. E a gente fez o contrário, a gente parava nos lugares onde chegava, no interior do Brasil, no fundão do Brasil, nunca foi um candidato, né? Nem candidato a governador ia nesses lugares. Nós chegamos a fazer uma viagem de 12 dias de Manaus a Belém, de barco, parando em todas as vilas, os povoados e tal. E isso deu ao Lula um conhecimento do Brasil que nenhum outro político tem. O PT representava aquela mudança, era o que todo mundo esperava. Só que aí os adversários fizeram uma lei proibindo o uso de imagens externas, né? E a nossa estratégia naquele ano foi para o vinagre por causa disso. A ideia era essa, era mostrar a realidade e o que o governo Lula poderia fazer para mudar isso. A eleição seguinte, que foi a de 98, o Lula já estava com uma equipe melhor de propaganda, mas o momento era do Fernando Henrique. O Fernando Henrique estava com o Nizam Guanais, que é um publicitário super competente. Olha, o Lula em 2002 participava da sua terceira campanha presidencial. Todo o PT queria que o Lula fosse candidato. E o Lula falou, eu tenho algumas condições, vocês querem que eu seja candidato, eu tenho algumas condições. É o programa, a política de aliança e a equipe. A forma de fazer a campanha, quem são a equipe, quem são os integrantes, eu quero ter. Como acontece com qualquer candidato a presidente da República em qualquer lugar do mundo. Ninguém aceita ser candidato a presidente da República sem certas condições. Quem vai dirigir a minha campanha, quem é o meu vice, entendeu? Que tipo de aliança eu tenho, que tipo de programa. Isso não é uma imposição, é uma mediação entre o partido e o candidato. A maneira com que ela foi feita, através do chamado marketing político, ou seja, como se transmite a mensagem do candidato, eu penso que foi muito bem feita nessa campanha de 2002. Então, eu penso que esse trabalho de marketing soube combinar uma boa comunicação, mas sem alterar o conteúdo do candidato. Eu acho que isso é importante. Eu penso que na comunicação política, quando você percebe que o seu candidato tem um problema, você deve trabalhar esse problema. É aquela história, a velha frase do Duda que ele diz, né? Comunicação não é o que você fala, mas é como é que o outro recebe aquilo que você falou. E você tem, dentro do mundo democrático, 4 imagens que você pode passar para a população enquanto político. Apenas 4 imagens. Ou você é o grande pai, que põe os pobres embaixo do braço, ou o herói que vem resolver todos os problemas, ou é o líder charme, aquele que ganha o voto através da sua presença, ou o homem simples, que emerge das massas para comandá-lo. E a televisão é fundamental. Rádio e televisão, não apenas televisão, rádio também. Porque o rádio, aliás, é um veículo de comunicação de massa com mais poder em algumas regiões do que TV. Porque o rádio permite eu diria, um circuito, um loop, um laço maior no eleitorado, em algumas regiões do país. Então, rádio e televisão. Na televisão, é claro que é importante, porque a televisão você tem a imagem, você tem... Erundina foi assim, quando a Luiza Erundina foi candidata a prefeita de São Paulo, alguns amigos meus de televisão falavam, Malfitani, você está louco, vai coordenar a campanha da Luiza Erundina? Baixa, feia, gorda, do PT, nordestina, só falta ser preta e desdentada para reunir todos os preconceitos numa só pessoa. E a gente procurou fazer, era realmente uma tarefa difícil, concorria com o Paulo Maluf. Eu brincava muito com o Lula nas campanhas anteriores, em 89, na primeira, que foi uma campanha romântica, a gente viajava em avião de carreira, era tudo improvisado. O marketing mesmo, o programa de televisão era feito em grande parte por voluntários também, né, que trabalhavam quando podiam. Eu brincava com o Lula, nós estamos com 2 problemas na campanha, o candidato e o partido. Geralmente nessa época do ano, em véspera de eleição, muitos mamíferos perdem o rumo e vêm dar nos lugares mais inesperados. Estamos vendo aqui uma espécie estranha, um filhote da ditadura que nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma, olha aqui, toma aqui uma gorjetinha pra você ficar mais calmo um pouco. Eu penso que a campanha de 89 foi uma comunicação muito eficiente, mas ainda era um pouco amadora, um pouco de reunir as pessoas que tinham algum entendimento disso e que colaboraram para construir a proposta de comunicação da campanha. O PT não estava preparado, não tinha um marqueteiro
um Duda Mendonça na época, ou um Chico Malfitani, ou um Nizam Guanais para fazer uma campanha. Para mim, o grande momento foi 94, né? Que a gente rodou o Brasil inteiro de ônibus, de barco e tal, pelo chão, né? Porque as campanhas políticas no Brasil sempre foram feitas de avião, né? Campanha presidencial num país do tamanho do nosso é tudo de avião. Então o cara chega, desce do avião, sobe no palanque, fala, vira as costas, vai embora, pega o avião, vai para outro lugar. E a gente fez o contrário, a gente parava nos lugares onde chegava, no interior do Brasil, no fundão do Brasil, nunca foi um candidato, né? Nem candidato a governador ia nesses lugares. Nós chegamos a fazer uma viagem de 12 dias de Manaus a Belém, de barco, parando em todas as vilas, os povoados e tal. E isso deu ao Lula um conhecimento do Brasil que nenhum outro político tem. O PT representava aquela mudança, era o que todo mundo esperava. Só que aí os adversários fizeram uma lei proibindo o uso de imagens externas, né? E a nossa estratégia naquele ano foi pro vinagre por causa disso. A ideia era essa, era mostrar a realidade e o que o governo Lula poderia fazer para mudar isso. A eleição seguinte, que foi a de 98, o Lula já estava com uma equipe melhor de propaganda, tudo, mas o momento era do Fernando Henrique. O Fernando Henrique estava com o Nizam Guanais, que é um publicitário super competente. Olha, o Lula em 2002 participava da sua terceira campanha presidencial. Todo o PT queria que o Lula fosse candidato. E o Lula falou, eu tenho algumas condições, vocês querem que eu seja candidato, eu tenho algumas condições. É o programa, a política de aliança e a equipe. A forma de fazer a campanha, quem são a equipe, quem são os integrantes, eu quero ter. Como acontece com qualquer candidato a presidente da República em qualquer lugar do mundo. Ninguém aceita ser candidato a presidente da República sem certas condições. Quem vai dirigir a minha campanha, quem é o meu vice, entendeu? Que tipo de aliança eu tenho, que tipo de programa. Isso não é uma imposição, é uma mediação entre o partido e o candidato. A maneira com que ela foi feita, através do chamado marketing político, ou seja, como se transmite a mensagem do candidato, eu penso que foi muito bem feita nessa campanha de 2002. Então, eu penso que esse trabalho de marketing soube combinar uma boa comunicação, mas sem alterar o conteúdo do candidato. Eu acho que isso é importante. Eu penso que na comunicação política, quando você percebe que o seu candidato tem um problema, você deve trabalhar esse problema. É aquela história, a velha frase do Duda que ele diz, né? Comunicação não é o que você fala, mas é como é que o outro recebe aquilo que você falou. E você tem, dentro do mundo democrático, 4 imagens que você pode passar para a população enquanto político. Apenas 4 imagens. Ou você é o grande pai, que põe os pobres embaixo do braço, ou o herói que vem resolver todos os problemas, ou é o líder charme, aquele que ganha o voto através da sua presença, ou o homem simples, que emerge das massas para comandá-lo. E a televisão é fundamental. Rádio e televisão, não apenas televisão, rádio também. Porque o rádio, aliás, é um veículo de comunicação de massa com mais poder em algumas regiões do que TV. Porque o rádio permite eu diria, um circuito, um loop, um laço maior no eleitorado, em algumas regiões do país. Então, rádio e televisão. Na televisão, é claro que é importante, porque a televisão você tem a imagem, você tem... Isso mudou a forma de nós apresentarmos o PT e o próprio candidato, o Lula, ao país. Então o Duda foi o tradutor de todo esse processo, então aí vai o grande mérito dele e do próprio Lula de ter se amoldado a uma campanha muito mais pragmática do que a que ele tinha feito anteriormente. Em 94, eu era amigo do Lula e era amigo do Duda, e um tinha admiração pelo outro, né? Aí fiz um jantar em casa, um churrasco, me lembro bem, que o Duda conta no livro dele, eu conto no meu, em que os dois se conheceram e ficaram amigos, houve uma empatia muito grande. Então, em 2002, eu imagino que foi a primeira campanha profissional, né, que o Lula fez. Eu fui convidado, aceitei o convite e começou a campanha. Como ele já tinha perdido 3 eleições, ele falou, não vou entrar nessa para perder de novo, né? Então, eu quero indicar o coordenador da campanha, os responsáveis pela área de comunicação, né, marketing, imprensa e tal, quero fazer alianças, né? Eu não quero perder de novo, era isso. A presença do Duda Mendonça significou uma forma profissional de fazer a comunicação. O que eu acho mais importante de 2002 foi que, por um lado, você teve uma comunicação muito estudada, muito planejada, mas por outro não se tentou modificar a pessoa do Lula. Isso era ávido, só que não se votava no Lula pela própria
figura que ele passava de terrorista, daquele que vinha pegar em armas para poder resolver os problemas, aquela raiva que ele tinha na voz, aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoas que vinham para pegar em armas e acabar com tudo. E as pessoas tinham medo. Esse medo foi detectado na campanha de 90, quando o jingle dizia: sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda certeza. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Lula, Lula. que era justamente para combater esse medo que as pessoas tinham de votar no Lula. O Duda percebe isso e faz o que ele fez com o Maluf. A mesma técnica usada no Maluf foi usada com o Lula. O Maluf tinha a grande ruído, nós chamamos de comunicação, de ser ladrão. Todo mundo dava, o Lula é ladrão, o Maluf é ladrão, o Maluf é ladrão. O Duda pega esse ladrão e joga como ruído de fundo. Ele joga para trás e aparece primeiro o discurso do Maluf, para depois aparecer que ele era ladrão. Então ele joga isso como ruído de fundo apenas como BG. No caso do Lula, foi idêntico. Todo mundo sabia que ele era terrorista, socialista, que vinha para pegar em armas e tal. Ele pega essa imagem de terrorista, joga para trás e o discurso começa a aparecer com o Lulinha Paz e Amor. Esse país só começa a ser construído a partir de uma educação de qualidade para suas crianças e jovens. E essa educação de qualidade deve começar já na base, lá na pré-escola. Então ele já estava respaldado numa infraestrutura de informações que garantiam a ele o seguinte, quer dizer, se ele continuasse agressivo, prepotente como era, briguento como era, ele não conseguiria a eleição. Então o que ele fez? Ele volta a ser o cara bonzinho, o cara que, quando o Duda fez aquele momento que o Lula conta que quando o pai dele trouxe ele para Santos, levou os irmãos tomar sorvete e não comprou sorvete para ele, né, porque ele era um ignorante vindo do Nordeste, essa coisa toda, quer dizer, não houve brasileiro que não tivesse ficado com a voz embargada ao ver que o pai do Lula não pagou sorvete para ele, né? O que eu notei na diretriz da comunicação do Duda Mendonça é que ele resolveu apresentar o presidente Lula com uma imagem construtiva, positiva e onde, sobretudo, estivesse colocando o que considerava importante de realizar e de uma maneira tal que pudesse não tanto... E o que a população queria? Testar alguém que viesse das massas, que até então não teve oportunidade de comandar o país. O Lula era uma liderança de trabalhadores, o José Alencar era uma liderança empresarial. Lula ter escolhido o José Alencar como seu candidato a vice. Para quê? Para ser o avalista dele. Eu quero o seu voto, olha o meu avalista quem é. Segundo, você expressa uma aliança que tem força para resistir, certo, os ataques e a oposição, que é uma aliança entre o capital e o trabalho, entre setores importantes do capitalismo brasileiro, porque o José Alencar é um modelo de empresário moderno, de empresário social, de empresário democrata, né, de empresário nacionalista. É só ver a história dele e da empresa dele. O José Alencar não era herdeiro de uma fortuna, o José Alencar foi um empresário que construiu sua reputação, suas empresas, de forma que ele também tinha uma história de vida muito positiva, muito brasileira, não é? E ele pôde somar a figura do Lula. Então já existia uma avidez em se votar no Lula. Não se votava porque existia essa imagem de grande guerrilheiro, que realmente é o nascedouro do PT, né? Eles têm em Che Guevara seu grande espelho, né? E até nas ideias socialistas, até na própria postura, né? A barba, ou seja, ele tem isso.
Eles saem dessa imagem de Che Guevara, apara a barba, colocam um terno muito bem acabado, se apresenta com outros trejeitos, inclusive, mas o palavreado sempre do homem simples. Bom, a publicidade está para a política assim como um remédio está para curar uma doença de qualquer cidadão. Quer dizer, se bem feita, se bem dosada, né, esta área de comunicação ela é essencial. Vou dar um exemplo concreto. O Lula se recusava nas campanhas anteriores a usar o teleprompter, né? Ele queria sempre improvisar, né? Você dava o tema para ele, qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava. Isso complicava, inclusive, a edição, o tempo, né? A marcação e tal. E pela primeira vez ele se dispôs a usar o teleprompter. O ano passado eu estive 2 vezes nos Estados Unidos explicando para os americanos por que o Lula ganhou 2 vezes. Eu tive que montar uma palestra e estive na Universidade de Miami e depois na Cidade de México com os gringos explicando para eles por quê. E é fácil você entender. Você quando vai fazer uma campanha presidencial, principalmente no Brasil, que é um país continental, você tem que ter uma imagem nacional. Uma imagem setorial, uma imagem estadual não te leva ao domínio de uma campanha presidencial. O Lula não precisaria demonstrar força de mudança. A própria personalidade dele significava uma mudança forte. O que ele precisava dar naquela campanha era segurança de fazer as mudanças com equilíbrio, né? Basicamente foi essa questão central da campanha. Então, eu acredito que o Lula mudou e o PT mudou. A vinda do Duda Mendonça para a equipe com liberdade de ação deu ao Lula muito mais tranquilidade para fazer o seu processo de comunicação na sociedade. Então eu acho que foi uma somatória, são as 9 eleições, os 40 anos de vida pública e especialmente a profissionalização com a vinda do Duda que deram ao Lula uma eleição mais segura. O Lula seria mudança em paz, quer dizer, uma mudança equilibrada. Não? Eu acho que nesse caso, em 2002, a campanha foi vitoriosa porque cada um cumpriu bem o seu papel, inclusive o candidato. É a maior liderança popular que o Brasil produziu nos últimos 50 anos. E expressa o Brasil do século XXI. Lula é a cara do Brasil do século XXI e do mundo do século XXI. Lula é um poço de emoções. Assertividade em busca da justiça. É uma figura que emerge das massas para comandá-lo, tá? É uma figura que faz do homem simples a sua grande fortaleza. Pernambucano que veio com 8 anos de idade para São Paulo, para Santos, caiu em Pau de Arara e conseguiu virar presidente da República. Esse é o Lula. É o homem simples que emerge das massas para comandá-lo. Vai ser difícil surgir outro tão rápido. O gesto tão mais simbólico do que ganhar a presidência da República é a gente provar a quem quer que seja uma frase que eu disse em 1979, que ninguém nunca mais ouve duvidar da classe trabalhadora. Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo, não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento, não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar, não dá pra calar um Brasil quando ele quer cantar. Lula lá, brilha uma estrela, bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você te ver torcendo a favor do que é direito, da decência que restou, a favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador. É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente, ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será.
Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. Governar este país, tendo como prioridade cuidar dos mais pobres, é a única razão pela qual eu tinha interesse de ser presidente da República. É a única. Quantas pontas tem sua estrela? Quantos sonhos você tem? Há quanto tempo você espera por um alento, por um bem? Que desejos você quer? Que histórias quer contar? É só você querer, que amanhã assim será. Que lugar você espera? Em que mundo quer viver? Viva a paz e não a guerra, e mais crianças vão nascer. Se você quiser assim, e lá no fundo acreditar, é só você querer, que amanhã assim será. Não importa a sua crença, nem a forma de pensar. Cada um tem o seu jeito de pedir e de rogar. Tudo pode ser melhor e vai ser, você verá. É só você querer, que amanhã assim será. Tudo pode ser melhor e vai ser, você verá. É só você querer, que amanhã assim será. É só você querer, que amanhã assim será. Nós por ele e por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, presidente. Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de Lulas povoando este Brasil, homens e mulheres, noite e dia a lutar por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Por um país justo e independente. De acordo com o levantamento, 7 em cada 10 entrevistados classificaram o desempenho de Lula como ótimo ou bom. Percentualmente, o resultado é 6 pontos superior do que a pesquisa anterior em setembro. Também representa o maior patamar já registrado por um presidente brasileiro desde a redemocratização do país. Outros 23% avaliaram Lula como regular e 7% como ruim. Mudança. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. Chegou a hora de transformar o Brasil naquela nação com a qual a gente sempre sonhou. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a... O lado político, o Lula candidato, todo o Brasil já conhece. Mas e a vida do homem Luiz Inácio Lula da Silva? Sua infância, sua família, suas lembranças.
É isso que você vai conhecer a partir desse momento. Município de Caetés, Pernambuco, maio de 2002. Toda vez que eu venho a Caetés me dá um sentimento muito forte, porque hoje eu tenho mais clareza do que foi a vida da minha mãe e nossa quando éramos pequenos aqui em Caetés. Eu sou o caçula dos homens. Minha mãe teve 8 filhos. Minha mãe chamava-se Euridice Ferreira de Melo, mas a gente sempre tratava ela como Lindu. E meu pai chamava-se Aristide Inácio da Silva. Meu pai foi embora para São Paulo. Eu considero minha mãe uma heroína, por tudo que ela simbolizou para mim. Mas eu sei que um belo dia minha mãe resolveu ir embora para São Paulo, porque até era pouca, ela tinha que trabalhar, meus irmãos eram pequenos e a grande surpresa foi que a minha mãe chegou em São Paulo e meu pai tinha outra mulher já casado. Hoje eu fico pensando assim, a coragem de uma mulher que tinha 8 filhos e que resolve largar do marido sem nada. Eu não reclamo da minha adolescência, não. Eu engraxava sapato de manhã, às vezes engraxava de sábado para ir para o cinema no domingo. Mas o meu maior prazer era engraxar um sapato e comprar, chegar no bar, comprar meia bengala de pão, encher de mortadela, comprar uma tubaína e tomar aquilo. Aquilo valia... Aquilo era o meu caviar, aquilo era o meu camarão. Eu achava fantástico aquilo. A gente foi se consolidando, os irmãos todos trabalhando. Aí nós mudamos para uma outra casa um pouquinho melhor. Surgiu a oportunidade de ir para o Senai e foi o meu primeiro contato com a cidadania. Uma pessoa que poderia estar predestinada a não ser nada, de repente eu me vi diante da oportunidade de ter uma profissão. Aí eu me formei em torneiro mecânico. Naquele tempo, torneiro mecânico era uma profissão razoável, a gente ganhava um salário razoável. Então ficou assim, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma profissão, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro, né? Tudo por conta de uma profissão, que os outros meus irmãos não tiveram oportunidade de ter. Tinha uma moça chamada Maria de Lourdes, que era muito minha amiga. Engraçado, eu nunca tinha pensado em namorar com ela. O irmão dela era meu melhor amigo, então eu tinha vergonha de falar. Mas um dia eu fui num baile e combinei com ele, eu falei, ô Jacinta, eu vou falar com a tua irmã hoje. Ele falou, fala. E eu tirava ela para dançar e não tinha coragem de falar. Ganhei coragem. Aí eu falei, olha, ô Lourdes, eu queria dizer para você que eu gosto de você, que eu quero namorar e tal. Ela falou, deixa eu pensar um pouco. Aí naquele dia mesmo ela falou, eu aceito. Aí namorei, casei, dei entrada numa casinha no Parque Bristo, em São Paulo. Em junho de 71, minha mulher morreu. Ela estava grávida já com 8 meses e pouco e ela teve uma necrose hepática. Acho que foi um sábado, eu fui no hospital, falaram assim para mim, olha, você vem amanhã e traz a roupa do bebê. Aí no domingo de manhã,